O Parque Nacional, ele foi criado em 61 com uma área muito maior do que ele tem hoje. Ele foi criado com 625 mil hectares. Ao longo dos anos ele passou por sucessivas reduções nos seus limites. E a Chapada dos Veadeiros ela é considerada por diversos especialistas em várias áreas da biologia, da ecologia, da geologia, da sociologia e antropologia, como uma área de grande importância para a conservação da vida no Cerrado como um todo. A gente está aqui na área de maior altitude do Planalto Central do Brasil. Isso traz uma série de implicações para a especialização dos seres vivos, das interações ecológicas. Então, aqui na região do Parque Nacional, a gente encontra ecossistemas e espécies que só ocorrem aqui nessa região. Isso não é mais novidade para a sociedade e para a ciência como um todo. Assim, o Cerrado, além de ser um lindo jardim, assim, a gente tem plantas belíssimas no Cerrado, é também uma farmácia incrível. Assim, andando pelo mato aí, a gente consegue encontrar remédio para qualquer moléstia, qualquer. Se não cura, tem um papel fundamental no tratamento, assim, de muitas doenças, muitas. E o que não se sabe ainda está para ser descoberto. O Cerrado é um grande desconhecido, seja ele para frutos, seja para ele fármacos, então é uma coisa bastante importante. Em termos de savana, ele é um grande pomar. Você tem aí pequi, araticum, cagaita, jatobá, muricis, todas elas convivendo numa mesma vegetação natural. É a savana mais rica que tem no mundo em termos de plantas. Não tem nem a savana africana, nem a australiana, tem tantas espécies de planta como a gente tem aqui. A gente continua descobrindo espécies novas, E tem a questão de ser, como as pessoas dizem, o berço das águas, a caixa d'água da América do Sul. Você fala do bioma cerrado, a gente está falando de uma região que tem um clima sazonal, relativamente quente, com pluviosidade aí numa média de 1.500, 1.600 milímetros, numa altitude de 400 metros. Isso é o cerrado em termos de média. Quando você fala da Chapada dos Veadeiros, você já sabe que você não está falando dessa área de média. Você está falando de uma região mais fria, uma região muito mais alta, nós estamos falando em quase 1.500 metros de altitude.
é quase 1000 metros a mais do que a média. E numa pluviosidade diferente também. O que significa isso? A água que cai lá, a gente tem que segurar lá, porque é alto. A água sempre vai morro abaixo. Quando você está falando de uma região alta, como é a Chapada, a gente tem que lembrar disso. Não existe mágica, a água vai morro abaixo, sempre é assim. Então, se a gente quer conservar a água, se a gente tem a responsabilidade de entender que ali é uma água de recarga de aquífero, que você tem que segurar essa água lá. Se você deixar ela escapar, ela vai embora, né? E a qualidade dessa água, qualquer coisa que a gente fizer de errado em termos de ambiente, de manejo do ambiente, vai refletir na qualidade e na quantidade dessa água. E essa água vai chegar com menor qualidade, menor quantidade, morro abaixo. Esse povo que faz roça, não respeita a cabeceira, não respeita a beira dos rios, né? Tira muito aquela vereda. Eu estava passando esse dia lá, eu fui lá no Catarata dos Coros, agora esses dias eu fui lá. E aí, eu vi lá que tanto de roça assim, falei, aqui é por isso. Com plantaram soja, falei, por isso que a água não rende. Que a vereda é onde segura mais água. É onde segura mais água na vereda, porque o buriti, e a água de vereda ela segura. Ele tira tudo, vai arar tudo para plantar soja. Eu vi lá plantar tudo nas veredonas assim grandes, falei, a água vai embora tudo. Aí plantou soja, seca tudo. Que o sol bate, né? Tá tudo arado, aí não tem jeito. E outra, as pessoas falam muito da chuva. Eu vi a gente antigamente, quando estava chovendo, a gente fazendo simpatia para a chuva parar, fazendo coisa para a chuva chover. Ela não faz isso não, gente. A chuva está chovendo porque é dia tempo dela. Aí, olha, cadê hoje? Né? Hoje o nego pede a chuva, cadê? Pede chuva, meu Deus, manda chuva. Foi quando ele estava mandando chuva. Ninguém dá valor. Antigamente, um tempo desse aqui, para nós colher um arroz, que o arroz nós colhia de março para abril, na roça. Dava trabalho para cortar arroz. Tinha que tocar tudo botar tudo em Rio dos Tocos, assim com as pontas para baixo para escorrer a água. Porque a chuva não deixava bater o arroz. Aí ficava intocado, né? Tudo assim em cima, cortava o arroz e deixava os tocos dessa altura assim para poder bater ele em cima. Porque o arroz dava essa altura assim, o arroz primeiro era desse tamanho, ó. Hoje o arroz já não cresce mais que isso. O arroz passado a gente assim, ó. Abriu, caiu água, muita chuva. Uma vez nós comemos 200 sacos de arroz. E então a chuva era boa, a chuva chovia muito, muita chuva. Chovia 3 meses. 3 meses aqui, 3 meses de chuva assim. Não era chuva grossa, era chuva caindo assim, serenando, que molhava a terra, só ficava serenando. Inclusive meu pai, enjoado, nós ficamos dentro de casa, vamos enfrentar a chuva, menino. E pai, não vamos enfrentar a chuva não, a chuva está fria. E aí perguntar se está com sal nas costas. Eu falei, não. Aí nós enfrentava a chuva, para capinar a roça, que estava passando ali limpar o milho. Aí nós ia para a chuva, meio de novembro. Mas era chuva. As vegetações naturais têm um papel fundamental na manutenção do que a gente chama do ciclo hidrológico, né? Que é essa viagem que a água faz entre o céu e a terra ao longo dos tempos. Nos ecossistemas, nas vegetações naturais, que a água se mantém no solo, né, e vai abastecendo devagarzinho as nascentes, os córregos e os rios ao longo dos anos. Né? Na medida que o ser humano, a sociedade humana, remove as vegetações naturais, esse ciclo da água começa a se transformar também. Né? Porque se você tira a água, ela deixa de infiltrar no solo, né? Ela escorre rapidamente, né? E quando ela escorre rapidamente, né, ao invés de se infiltrar,
Primeiro que as nascentes não vão ter mais, num longo tempo, aquele abastecimento gradual que as vegetações naturais fazem ao longo do tempo, né? E quando a água da chuva escorre pela superfície e vai para os cursos d'água, ela leva junto solo, sedimentos, né? Então é um duplo prejuízo, vamos dizer assim, prejuízo para a vida e prejuízo também para as atividades econômicas que dependem desse ciclo, como é um caso óbvio da agricultura e da pecuária. Então é prejuízo porque existe um processo de perda de solo muito grande, toneladas de solo têm sido perdido ao longo dos anos e esse solo vai para onde? Esse sedimento vai para onde? Para as nascentes e para os cursos d'água, né? Gerando o processo que a gente chama de assoreamento, né? Que é o entupimento das nascentes e dos rios ao longo dos anos, né? E que, num caso extremo, leva à morte dessas nascentes, à morte dos córregos e dos rios. Então, assim, a manutenção de vegetações naturais é fundamental para a manutenção da água e que, por sua vez, é fundamental para a manutenção da vida e de uma série de atividades econômicas também. Economicamente, o Brasil tem a função de produzir alimento, né? E o Cerrado, em sua grande extensão, com solos planos, né? Áreas planas, solos profundos, que você pode adubar, né? Com uma certa quantidade de água disponível para você fazer irrigação, virou a grande expectativa do mundo, né? China, Japão, Europa, Estados Unidos, todos, né? Querendo consumir soja e arroz que se produz nessa região. Então isso foi resolvido há muito tempo, né? Lá na década de 70 a gente sempre ouvia falar, o Cerrado é a última fronteira agrícola do mundo. E aí começou-se a fazer esse investimento, né? E fica essa relação econômica pesada, porque o país tem um desempenho econômico que é muitas vezes freado por esses países que têm um interesse direto na agricultura, né? No que se produz aqui. Então a gente virou escravo, né? De um sistema que a gente tem que responder produzindo alimentos, né? Porque é o que o mundo espera da gente. Ou seja, é o papel que a Organização Econômica Mundial destinou a esse país. E eu acho que a gente tem que, né, esse é o argumento da sociedade, a gente tem que comer, mas a gente tem que respirar e a gente tem que beber, né? Então, vai chegar um momento em que a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Sobre conservação, estabelecimento de unidades de conservação, né? Para proteção da água, porque nem a agricultura vai sobreviver sem água, né? Vida que se sustenta com alguém pulverizando veneno de avião ou naqueles tratores, assim, que parece um negócio de ficção científica. Não é, né? É veneno. Então veneno é feito para matar, e veneno mata mesmo, né? Mata os ambientes, matam as espécies nativas e mata o homem. Uma morte lenta, mas mata. Mata de câncer, mata de diversos outros problemas neurológicos ou fisiológicos de maneira geral e mata, né? E tem matado os rios também, né? O uso excessivo da água aqui na região, como a gente já falou anteriormente, é um fator de pressão bastante importante e que tem que ser considerado pela sociedade e pelo poder público. Não é possível mais que o Estado conceda ou outorga para o uso da água nesse volume que tem sido feito, né? Assim, eu tenho certeza que isso não se sustenta no médio prazo ou no longo prazo, e a gente já está sentindo os efeitos disso agora.
nós somos a espécie humana. A espécie humana tem uma série de espécies que ela acha que é mais importante para ela, né? E no caso da agricultura, nós temos muitas monoculturas que estão disputando o espaço com o que a gente tem de natureza do cerrado, né? E o que acontece? Quando você tem a instalação de uma área agrícola, você elimina as comunidades, as espécies nativas que estão ali, achando que para a nossa espécie o que é importante é apenas aquela monocultura, né? Então o grande desafio que a gente tem para o Cerrado é mostrar desse grupo aí de quase 12 mil espécies que a gente tem no Cerrado, mostrar quais delas que a nossa espécie pode se utilizar, né? Pode ter uma relação econômica nos plantios, e aí nós estamos falando do Código Florestal, né? Nós estamos falando de uma legislação que fala de área de preservação permanente, nós estamos falando de uma legislação que fala de áreas de reservas legais, onde a gente pode preservar e produzir. O nome que sintetiza isso aí é a conservação. A conservação entende que a gente pode preservar uma série de espécies nativas fazendo um consórcio dessas espécies com algumas exóticas que vão interessar para populações humanas. Tudo triste, tudo esquisito. Meu Deus, será demais. Eu estou conversando com a natureza, falando papai do céu, né? O que será de nós com esse sequidão que está aqui? Que aqui era tudo verde em tempo desse. Em abril não choveu, nem a erva não tem mais. Você está vendo aí o carrapicho aí, como é que está sequinho? Eu estava todo coberto de poeira aí. Depois que choveu, ele agora está tentando levantar. Não é tempo ainda. O que será de nós, né? Olha, há 3 anos atrás, isso aqui não era cortado lá não. E é tudo cheio de cânfora, que é um remédio bom, o principal remédio das garrafadas. Você não vê nem um pé. Nós chegar no pé de água, derrubar ele, sem necessidade nenhuma. Derrubar uma fruta que está verde que nós não vamos comer. Esse é o amor que muitos não têm, né? Porque uma situação dessa, como é que a gente vai fazer remédio? Não tem condições, não. Eles têm dinheiro, eles têm poder. Eu quero saber se eles vão furar o céu para tirar água para eles beber. A produção de alimentos, principalmente no Cerrado, é com base em uma adubação pesada, né? O solo é pobre para as plantas cultivadas, mas é o ideal para o Cerrado. Então, falar que o solo do Cerrado é pobre, você tem que perguntar para quem, né? É para alface, para soja, para essas plantas cultivadas. E o paradoxo da nossa existência é que a gente come planta de sol, né? E as plantas de sombra, ou seja, a vegetação nativa junta, toda ela junta, conserva a água e produz oxigênio, né? Sem oxigênio a gente morre em 3 minutos, sem água eu não sei nem quanto tempo que a gente aguenta, e sem alimento tem uns recordistas mundiais aí de países, né? Pessoas com muito baixa renda que não comem todos os dias, né? Então, a gente está batendo recorde atrás de recorde de tempo sem comer propriamente, né? E tudo para nós é o Cerrado. Porque através do Cerrado também temos uma água que é, como diz, graças a Deus, que é em poucos lugares que tem as águas que nós temos aqui na nossa região, né? Tudo porque por muito desbarro que já fizemos, ainda nós continuamos a conservar o que tem aqui, que graças a Deus as máquinas nunca entrou para fazer destruição no nosso Cerrado, né? Todo mundo que não tem muita terra, cada um tem seu pedacinho, e esse pedacinho que tem, os donos conservam ele. A gente sabe e observa no dia a dia que o Cerrado como um todo tem passado por um processo que é bastante acelerado de devastação, né, das suas áreas naturais, e na região da Chapada dos Veadeiros não é diferente.
né? Apesar de na Chapada em si, a velocidade de supressão dos ambientes naturais, né, de desmatamento, ainda é reduzida em relação ao Cerrado como um todo, e ainda é reduzida com relação a esse eixo Chapada-Brasília, o desmatamento ocorre aqui, né? E as unidades de conservação, de maneira geral, a gente pode dizer que as unidades de conservação são a melhor invenção que o ser humano já fez para conservar a natureza, para proteger a natureza. Não existe outra melhor, né? E agora, decretar uma área protegida, decretar uma unidade de conservação, um parque nacional como o nosso, significa que nós temos uma série de desafios. Outro dia eu vi um menino de uns 10 anos falando que a tecnologia vai resolver tudo. E isso é o que, né? É como falar que Jesus Cristo vai vir e vai salvar a gente, né? Tomara que venha, né? Mas a gente ficar esperando que a tecnologia vai resolver tudo é a informação que esses meninos estão recebendo hoje, né? Então você falar de uma árvore, de uma herbácea, de uma flor, e a pessoa acha que aquilo é primitivo, mas é a coisa mais tecnológica que tem, né? Não existe nada mais tecnológico do que a vida. Se você começa a procurar aí o que a vida criou, né? E entre tantas outras coisas, o assunto que a gente estava falando hoje são os compostos químicos que tem dentro do corpo de cada planta e que servem para a gente, tanto como alimento, como remédio, né? Tantas outras coisas que a gente utiliza das plantas. Não tem como, né, se desvincular. Eu fico assim triste, mas eu deixo Deus trabalhar na vida do homem, na minha vida e na vida de todo mundo. E dá um jeito nessa água, dá um jeito nessa natureza, dá lá um jeito na consciência do homem, no coração do homem, né? Para ver se eles controlam pra gente ter as ervas pra gente trabalhar. Ensinar essa mocidade, essas crianças, a juventude, que ainda não conhece o poder que a erva tem. Tá tudo enganado, por que eles não conhecem? Porque nós não temos uma oficina certa, direta, para fazer. Num fim de semana faz o curso de uma coisa, no outro fim de semana faz de outro, no outro fim de semana faz de outro, e aí cresce, né? Aí vamos chamando. Por mais que o adolescente não gosta, os jovens não gostam, mas quando eles veem o movimento, eles começam a ir lá visitar, eles começam a ir lá passear, daí a pouco eles estão lá. Tudo tem que ter uma iniciativa. Se não tiver iniciativa, nada acontece. O ideal é que se avançasse para modelos produtivos mais adequados à vida, né? Assim, porque produzir na base de veneno, né? Não sei exatamente o que se está produzindo, né? Além de doenças e morte. Mas não precisa botar veneno na água, não. Veneno não é remédio, veneno é veneno. E aí faz a água secar mais. Porque se deve ser uma coisa muito forte, né? Porque uma coisa para matar o que está dentro da água é uma coisa muito forte. Eu tenho muita vontade de ver os jovens aprender as coisas que eu aprendi. Porque os jovens hoje, os coitados dos jovens hoje, o que eles estão aprendendo, não é tudo que eles precisam de aprender. Tem muitas coisas que eles estão perdendo. Como bem essa natureza maravilhosa que está aí. Tanto remédio que tem. Não existe na sociedade essa cultura da conservação. Eu me lembro quando Brasília fez 50 anos. E a maioria das entrevistas com os pioneiros, né, eram assim: não, quando eu cheguei aqui só tinha mato. Então, quer dizer, você classificar a savana mais rica que tem no mundo de mato, é porque realmente, eu não estou nem falando que eles têm alguma coisa contra o cerrado. Qualquer lugar que eles forem que tem vegetação, é mato, né? Aí quando vem um plantio de soja, olha a soja, isso é um símbolo de riqueza, de status, né? Enquanto que uma vegetação nativa parece que é um símbolo de subdesenvolvimento, né? De pobreza e etc e tal. Então a sociedade não tem, e não é só a sociedade brasileira não,
é a sociedade mundial mesmo. A humanidade está bem dissociada desses princípios básicos de conservação da vida no planeta. Cai um pé de angico, não planta outro. Vai lá, serra um pé de perroxo, não planta outro. Derruba mais não sei quantos mil pés de tingui, não planta outro. E a natureza vai destruindo, acabando. Daqui a um ano não tem nada. Porque a água já está do jeito que está, não tem água, né? Não vai, esse ano vai ser um ano de pouca água, porque aqui para mim a água já está pouca. E eu acho que não vou falar com o governo, né? Eu vou pedir Deus. Porque se Deus não der para o governo também não tem. Então eu já vou pedir logo quem tem para todo mundo, porque o governo dá para quem ele quer. Não é para todo mundo que ele dá, né? Porque para quem não quer, Deus não dá. E Deus não, Deus dá para todo mundo. Então eu vou deixar esse apelo aí, eu vou pedir. Eu não quero só para mim, eu quero para a humanidade. Eu quero para a minha comunidade, para São Jorge, aonde precisar, precisa de ter uma preservação de erva, que é necessário para nós. O que vocês acham?